Olá! Seja muito bem-vindo aqui no meu canal do YouTube. Hoje eu escolhi um artigo sensacional que eu tenho certeza que vai te ajudar muito a entender a radiologia torácica. É um artigo que ele não vem trazer conhecimento de investigação clínica, mas ele vem trazer muito conhecimento para você aprender a identificar as principais alterações na radiografia torácica e nas coisas externas que são colocadas dentro do tórax. Então, vou mostrar aqui para vocês, fica essa super dica para vocês lerem. É um artigo fácil, tranquilo de ler. Foi feito pelo pessoal de Ribeirão Preto e vale muito a pena ser lido. Então, vamos começar aqui. Ó. Hoje, o artigo, o nome do artigo, o título é Sondas, Catéteres e Outros Aparatos Médicos na Radiografia de Tórax. Então, aqui, basicamente, no resumo, eles vão falar que a radiografia de tórax é um exame simples, muito utilizado e que você consegue avaliar não só doenças pulmonares, mas você também usa a radiografia de tórax para conferir outros aparatos, como, por exemplo, avaliação de tubo endotraqueal, de sonda de alimentação, catéter vascular, drenos, certo? Então, esse artigo vai trazer essas principais alterações de dispositivos que são utilizados no tórax e vai trazer exemplos gráficos da radiografia. Então, vai ser muito importante que vocês leiam, que vocês vejam tudo passo por passo, porque é um artigo excelente. Então, ó, aqui ele fala, os objetivos gerais, que é que ao fim do texto você deve reconhecer na radiografia de tórax os principais aparatos médicos, como tubos, sondas e catéter, identificar se o posicionamento está adequado e reconhecer as principais complicações relacionadas à instalação desses dispositivos. Então, ele começa aqui falando de aparatos não vasculares, ou seja, as coisas que não vão para dentro de veias e artérias. Então, com isso, a gente tem tubo endotraqueal, traqueostomia, sonda gástrica, entérica e dreno de tórax. Aí ele vai explicar como é feito o procedimento. E aqui, essa parte que eu acho mais legal, porque ele mostra exatamente onde, com a setinha aqui, onde você deve ver o tubo, igual aqui tem, Aqui é uma cânula de traqueostomia, você vê que ela faz essa voltinha. E aqui a distância que precisa ter do fim do tubo para a carina. Perceba que aqui, nessa outra setinha azul, a gente tem um catéter venoso central que está inserido em jugular, ok? Então, aqui ele explica aqui embaixo, que na esquerda tem o tubo que parou aqui. Se você olhar com muito carinho, você vai ver que tem um fiozinho aqui assim do lado, da onde é o tubo endotraqueal, tá? Com a extremidade a 5,2 centímetros, idealmente deve ficar 5 centímetros, não menos que 3 centímetros da carina. E o acesso venoso central, como eu falei aqui para vocês. Na direita, aqui tem uma cânula de traqueostomia, perceba, não é reto assim, Ela faz aquela curvinha, que é o que a cânula de tráqueo habitualmente faz. Aqui já é um paciente que a gente vê que está monitorizado, então tem os eletrodos aqui, Esse paciente tem um tubo aqui, e perceba, o tubo aqui está vindo muito baixo. E aí a gente vê que um lado do pulmão está muito preto e o outro está muito branco. O que aconteceu? Esse paciente está torto, Dá para ver que o raio-x é ruim, mas esse tubo desceu muito e acabou ficando seletivo no brônquio-fonte direito. E aí você tem uma perfusão, ventilação adequada no lado direito e não está ventilando no lado esquerdo. Além do paciente estar torto, você percebe que o lado esquerdo, as costelas estão todas apinhadas assim, estão todas fazendo esse ângulo agudo, porque não está expandindo o parênquima pulmonar. Além disso, você vê também aqui um fio de acesso venoso central. Então, aqui, mostra que está com a atelectasia parcial do pulmão esquerdo, desvio de mediastino para a esquerda e o acesso venoso central. Aqui, esse raio-x é muito legal, porque mostra, tanto no raio-x quanto na tomografia, mostra esse enfisema subcutâneo enorme aqui, com um pneumo mediastino, tá? Então, a gente consegue ver, olha, que tem ar
entre a pele e o tecido subcutâneo, né? Aí fica aparecendo um plástico bolha, então esse paciente fica assim, ó, com a pele toda descolada. E aqui a gente consegue ver bem esse enfisema subcutâneo. A gente consegue ver um pneumotórax e um pneumomediastino. Perceba que o ar aqui, ele disseca também as estruturas mediastinais. Então, isso é muito grave. Provavelmente, isso quando acontece é secundário à intubação traumática, que acaba lesando aqui região de traqueia, quando, né, intuba com muita força, aí acaba rompendo e o ar vai vazando para todos os lados. Aí aqui ele começa a falar das sondas, e aí tem, né, sempre a dica que a gente tem para ver a sonda nasoentérica, é você seguir o percurso dela. Então aqui a gente está, mas esse raio-x aqui está muito branco, então a gente não consegue ver quase nada, mas a gente vê a pontinha aqui da sonda, o rabinho da sonda, dentro da bolha gástrica. Então, essa sonda aqui está ótima, bem localizada. Aqui, a gente vê que a sonda está aqui embaixo. Então, perceba, ela já saiu aqui da bolha gástrica e já migrou para duodeno, que é onde ela tem que migrar mesmo. Então, ela está correta. A gente não quer que a sonda, quando você passa a sonda, que ela fique muito aqui em cima, porque senão ela pode dobrar e voltar e ficar dando refluxo, tá? Então, ela tem que estar pelo menos aqui a voltinha dela já na bolha gástrica. Essa aqui é um exemplo que a gente sempre tem muito medo, que é uma sonda mal locada. Perceba, a sonda desce aqui e ela foi parar dentro do pulmão direito. Então, não queremos sonda no pulmão direito, tá? Isso aqui você tem que subir a sonda e repassar. Por isso que não pode liberar a sonda nasoentérica sem checar o raio-x, ok? Aqui ele mostra fotos de dreno torácico. Então, perceba, aqui, ó, esse canudinho é um dreno. Por que fica para cima? Porque o ar sobe, né? Então, ele fica na parte da frente, anterior, e ápice. Porque quando você está deitado, o ar vem para frente, e quando você está em pé, o ar sobe, tá? Então, aqui a gente vê muito bem o dreno. Aqui, perceba esse paciente aqui, ó, ele tá com dreno e provavelmente esse dreno tá mal locado, tá com os furinhos do dreno que eram para estar aqui dentro, eles estão para fora. Aí esse paciente faz esse enfisema subcutâneo extenso que tem aqui, que a gente vê também. Aqui, o paciente fez um pneumotórax depois da punção venosa. Então, a gente percebe aqui, ó, a linha do pneumotórax, tá? A gente vê que não tá da mesma, não tá cinza igual. Então, essa parte aqui de fora não tem parênquima pulmonar, só tem ar, tá bom? Aí, aqui colocou o dreno. E aí o pulmão reexpandiu. Perceba que esse paciente aqui tem uma cânula de traqueostomia, tá com uma macro na tráqueo e a traqueia aqui de nebulização. Aqui ele mostra para checar os aparatos vasculares, ou seja, em veias, artérias e coração. Então aqui a gente tem um acesso venoso central vindo de jugular, que vem até aqui embaixo, dá uma volta e para aqui em cima. Então, assim, esse é um acesso venoso que o objetivo dele é ir para a artéria pulmonar, tá bom? Por isso que ele veio aqui, entrou, né? Veio a cava superior, átrio direito, ventrículo direito, dobrou e foi até a artéria pulmonar. Esse é o catéter de Swan-Ganz, tá? É um catéter venoso, certo? Se a gente quiser um acesso que pare aqui em cima, que é o acesso central, ele não vai fazer essa voltinha toda, ok? Ele vai ficar mais para cima. Aqui a gente tem um marca-passo e os fiozinhos do marca-passo. Um fiozinho está aqui e um fiozinho está aqui. Aqui de perfil, mostrando a mesma coisa. Aqui, perceba, o paciente tem o marca-passo, mas provavelmente esse marca-passo perdeu o ritmo, não está funcionando direito, enfim.
e o paciente está com as pás de marca-passo externo aqui do lado de fora para fazer funcionar e ter o ritmo adequado. Aqui tem esses fiozinhos aqui que aparecem, que na verdade são catéteres de derivação ventrículo peritoneal. Eles vêm até aqui embaixo, tá? Que é aquele catéter quando a pessoa tem hipertensão intracraniana, que você faz e ele vai ali para a parede torácica, vai até o peritônio, né? Passa assim, bem rente à parede torácica e vai até o peritônio para tirar o excesso de líquido que tem no cérebro. Aqui a gente vê o paciente que tem esses fios aqui, que é de uma esternotomia prévia, tá? Então, o fio da cirurgia, né? Ele é radiopaco, por isso que ele aparece aqui. Aí aqui mostra que o paciente fez a revascularização miocárdica e que ficou com essa alteração aqui, né? Metálica no interior. Dá para ver os fios do raio-x e à direita mostra-se essa alteração que deve ser um granuloma após manipulação mesmo. E esses são os principais achados desse artigo, que é um artigo super bom, recomendo que todo mundo leia, é ótimo, ele mostra bem didaticamente o que procurar, como procurar e qual o posicionamento correto, certo? Por hoje eu fico por aqui, espero que vocês tenham gostado. Lembra de deixar aqui um joinha, um curtir e se inscreve no canal. Chama os amigos para curtir também. Tchau!